E a reflexão de hoje é sobre a frase "Mar calmo nunca fez bom marinheiro". E sim, essa é uma grande verdade, porque o que realmente vale pra gente é a prática, é o estar lá, é o fazer, é o acontecer, é a adversidade. A adversidade, ela molda as pessoas. Ela vai fazer com que o marinheiro seja um bom marinheiro ou não. Quanto mais adversidades o marinheiro passar, melhor vai ser esse marinheiro. Claro que a gente está falando de adversidades que ele consiga superar. Não vamos dizer assim que ele está vindo um tornado e será que ele vai sobreviver? Não é isso. Mas a gente está falando sim dele enfrentar tempestades, ondas altas, situações de ventos fortes, enfim, ele enfrentar as adversidades, porque quando essas adversidades vierem de uma outra maneira, ele vai saber lidar com ela. Ele não vai temer aquelas adversidades. E, infelizmente, se isso não acontecer, ele vai ser um marinheiro fraco. Isso acontece muitas vezes, né? Digamos assim, que esse marinheiro pegasse e só tivesse aulas teóricas. Como é que esse marinheiro seria na hora que ele enfrentasse o mar? Será que ele não iria enjoar? Será que ele saberia realmente lidar no momento que um companheiro caísse no mar, por exemplo? Não sei. Mas tem uma forma legal de você ver isso na prática. Como é que é essa forma, Jadásio? Dá uma assistida no filme No Coração do Mar. Ele retrata a história de um navio no período que o óleo de baleia ele é muito consumido. Esse navio foi atacado por uma baleia. Inclusive, ele é baseado em um livro, tá? Diz ser uma história real. É bem legal esse filme porque nele tem essa situação que eu exemplifiquei agora. Tem o capitão, e esse capitão, ele foi treinado para ser um capitão. Ele foi só para a escola, ele não tinha enfrentado muitas adversidades no mar. Existe no filme o primeiro oficial, e esse primeiro oficial, cara, ele foi criado no mar, ele foi um marinheiro que passou por N adversidades, então ele era uma pessoa muito, muito bem preparada para as mais diversas situações em mar aberto. E no filme eles têm muitas intrigas, muitas discussões, porque a tripulação obedece ao primeiro oficial, não obedece ao capitão. Eles vivem discutindo porque o capitão toma decisões, sendo que essas decisões não vão ser as melhores decisões, porque o primeiro oficial sabe o que pode acontecer, mas ele tem que obedecer ao capitão. Olha, é um filme bem, bem bacana, super recomendo. E para que você olhe com esse olhar que eu tô falando agora, de mar calmo não faz bom marinheiro, e nesse filme é literalmente isso. No entanto, ele tem uma outra trama, que a baleia ataca o navio e tal, mas eu não vou dar spoiler aqui, vai lá conferir o filme. Só que, voltando para a frase, mar calmo não faz bom marinheiro, pensa isso no dia a dia, tirando apenas essa ideia de mar. O empreendedor que está lá, que está enfrentando adversidades, que passa por crises, que enfrenta as mais diversas situações, ele está cada vez melhor, ele fica cada vez mais preparado. Só que é contraintuitivo, no primeiro momento a gente não enxerga isso dessa forma, mas essas adversidades colocam a gente à frente de muitas pessoas que não passaram por aquilo, porque essas pessoas acham que vai ser mais simples, e o contrário. As adversidades, elas são positivas, por quê? Porque elas te deixam cada vez mais forte. E fica aí um alerta que eu deixo para você, porque essa frase, ela tem uma conotação extremamente positiva e eu quero que você olhe para esse ângulo. No entanto, tem um outro ângulo que eu quero salientar agora, que é o seguinte: pessoas que não passam por adversidades acabam se tornando pessoas fracas, pessoas que não sabem passar pelas adversidades da vida. Essas pessoas acabam se vitimizando, e vitimismo acaba sendo uma doença, e essas pessoas acabam sofrendo mais e mais na vida. Então você deve estar se questionando aí, Gedásio, você está dizendo que a gente tem que passar por adversidades? Sim, eu não quero que ninguém sofra, não é essa a ideia, mas imagine a seguinte situação: as pessoas passarem por situações adversas, por adversidades controladas, para que aquilo ali molde o caráter daquela pessoa e ela entenda isso gradativamente. Digamos que isso é o papel da escola ou outras instituições, mas, no entanto, na prática não é bem isso que está acontecendo. Então, fica meu alerta aí para, sei lá, talvez você tenha filho, sobrinho, irmão. Então, observa se eles ao seu redor não estão sendo super protegidos dentro de um mundo onde não existem adversidades, ou então onde a gente está sempre evitando que a adversidade chegue até eles, porque as adversidades precisam chegar, os problemas precisam aparecer e essas pessoas precisam enfrentar os seus problemas. A gente não pode enfrentar os problemas por eles, pois se a gente estiver fazendo isso, a gente está fazendo com que eles não aprendam, com que eles não evoluam, com que eles não se tornem mais fortes. A gente está mais atrapalhando do que ajudando. Eu sei que é estranho eu estar falando isso, mas é algo que a gente convida a pensar, tá? Porque, infelizmente, é algo que tem acontecido muito. E pensa nessa frase: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Ou seja,
a gente precisa passar pelas adversidades. Eu, você e os demais. Então, passe pelas suas adversidades, em frente de cabeça erguida, vá adiante e também não atrapalhe o outro de viver as suas adversidades. Bom, era essa mensagem que eu queria passar para você hoje. Espero que tenha feito muito sentido para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.